Repita comigo, por favor. Deus tem um vinho novo. Do que será que nós vamos falar hoje? Alguém tem um palpite? Vida sentimental. Seja você solteiro, seja você casado, seja você enroscado, seja você enrolado. Quando nós falamos, por exemplo, vocês, mulheres, que tipo de homem vocês procuram? Não procuram nada? Está todo mundo casado, então. Que tipo de homem vocês esperam que os seus maridos sejam? Ousado, seguro, companheiro, com nível de domínio sobre as emoções muito grande, alguém capaz de passar por cima de tudo para dar o seu melhor em favor da sua família. Por outro lado, homens, o que vocês procuram nas mulheres? Ou o que vocês esperam das suas mulheres? E sabe qual que é a resposta? A mesma coisa. Homens procuram mulheres fortes, assim como mulheres procuram homens fortes. Homens procuram mulheres companheiras, assim como mulheres procuram homens companheiros. Quando nós falamos de vida sentimental, agora vamos falar de uma forma mais abrangente. Vida familiar. Tem uma frase que eu já ouvi inúmeras vezes, principalmente para os mais jovens. E a frase é: ele ainda não conhece a vida. Ele ainda não sabe o que quer viver. Ele ainda não conhece as responsabilidades. Essa frase está certa em partes. Porque na verdade a vida começa dentro de casa. Os primeiros testes dentro de casa. E normalmente quem reprova dentro de casa tende a reprovar na vida. Se nós pegarmos o casal original, o primeiro que veio à Terra, Adão e Eva, qual que foi o primeiro problema que eles tiveram? Conjugal. Falta de comunicação. Se nós pegarmos os seus filhos, Caim e Abel, qual que foi o primeiro problema que eles enfrentaram? Conflito entre eles. A inveja de um irmão para com o outro. Se nós pegarmos a história de Davi, como começou a história de Davi? Com o esquecimento do seu pai. O seu pai se esqueceu dele, ou seja, seu pai o rejeitou. Se nós pegarmos a história de José, como que começou? Ele sendo traído pelos seus irmãos, sendo jogado dentro de um buraco. Se nós pegarmos a história de Jefté, que foi um dos grandes juízes da Bíblia, como que começou? Os seus irmãos dizendo o seguinte: como você não é filho dos mesmos pais, como você é um bastardo, você não vai participar da nossa herança, então você vai embora. Ele sofreu uma rejeição. Se nós pegarmos a história de Jacó e Esaú, qual que foi a primeira guerra que eles enfrentaram? Um tentando enganar o outro sentindo raiva do outro. E aqui eu iria longe. Muitas pessoas não entendem que a casa, a família, o casamento é a nossa primeira formação. Só que existe uma inversão de valores muito grande, uma inversão de prioridades, no próprio tratamento de um com o outro. Se nós pegarmos os irmãos, hoje existem pessoas que tratam seus amigos muito melhor do que os seus irmãos. Hoje nós vemos pessoas, por exemplo, pega aquele teu cliente, que é o cliente mais importante, responsável por, sei lá, 60%, 70%, 80% do teu fechamento mensal, mas esse cliente é um mala. O cara é chato, o cara não cumpre com horários, é desrespeitoso, mas quando ele vem falar abobrinha, tolera, não tolera? Sim ou não? E por que o cônjuge é diferente? Não pensa duas vezes para dar a patada de volta.
joga a bomba e você devolve 2 vezes pior. Isso que nós não estamos falando nem do patrão, porque o patrão é o intocável. Como é ele que faz o pagamento todo final do mês, o cara pode ser chato o que for, só que nós engolimos seco, engolimos a bucha. E pela essa falta de domínio próprio dentro de casa, muitas pessoas têm fracassado na vida, porque o fracasso tem acontecido primeiro dentro de casa. Vida sentimental é algo que, se eu não falar todos, a grande maioria busca acertar. Aqueles que já estão em um enrosco que querem melhorar, ou aqueles que não estão vivendo com ninguém e têm o desejo de se casar. Antes de você se casar, existem pessoas que não conseguem compreender por que a minha vida sentimental não vai. Por que eu não consigo encontrar alguém, por que nada dá certo, por que nada flui. Aqui do meu lado, para quem não conhece, a Catarine, ela viveu uma história o tanto quanto muito motivadora e muito forte. Uma menina que tinha sonhos, tinha projetos, tinha desejos, só que tudo isso que nós desejamos, essas nossas ambições, nada é automático. Tudo é provocado e o primeiro passo são, repita comigo, as nossas mudanças. Gostaria que você compartilhasse como tudo aconteceu, como é que foi. Além de toda a parte que eu acredito que a maioria já ouviu, que eu fiz a minha modelagem, que eu busquei o meu modelo ideal, que eu não tive esse exemplo dentro de casa, mas eu aprendi com a Bíblia que eu poderia ter aquilo que eu sonhava. Então, além desta parte, eu tive que vencer coisas internas. Por exemplo, eu era uma pessoa extremamente mal-humorada. E não era um negócio que eu acordava mal-humorada e com o passar do tempo eu ia melhorando. Eu ficava o dia inteiro de cara fechada. Agora só é de manhã. Só o tempinho que eu preciso para acordar. Não, mas é verdade. Hoje eu paro para pensar e eu falo, meu Deus, como que eu consegui essa proeza? Porque, de verdade, tinha dias que eu não me aguentava. E eu falava assim, minha filha, era melhor você ter ficado na sua cama, não sai de casa não, porque tá feio o negócio. Outra coisa, eu era ciumenta, eu tinha ciúmes das coisas e eu tinha ciúmes das pessoas. Eu tinha ciúmes de amigos. E eu lembro que uma vez eu ouvi, a forma como você trata o seu amigo, a forma que você trata quem está dentro da sua casa, é a forma que você vai tratar o seu futuro parceiro. Eu era tão ciumenta que eu ficava sem conversar. Eu falava assim, você vai conversar com o outro agora, porque você foi falar com ele e agora eu não quero mais. Eu tinha muitos complexos, complexo de inferioridade, complexo de beleza, não me achava bonita, não me achava merecedora, tinha muita insegurança. Então, esses foram alguns pontos que eu tive que vencer, algumas coisas que eu entendi que eram coisas cruciais, que se eu entrasse em qualquer relacionamento, carregando esse peso, carregando essa bagagem, carregando tudo isso comigo, eu teria um problema. De cara, eu poderia até tentar esconder? Poderia. De cara, eu poderia não mostrar? Sim. Mas, com o passar do tempo, não teria como. Com o passar do tempo, não tem como. As coisas vão aparecendo. As imperfeições vão aparecendo, as coisinhas vão aparecendo, e essas eram coisas que eu não podia permitir, que eu não podia deixar que estivesse na minha vida. Onde eu estou querendo chegar? Deus não vai te dar absolutamente nada se você não estiver preparado. Isso é sempre assim? Na verdade, não. Tem vezes que o Senhor te entrega mesmo você não estando preparado para que você aprenda a lição e se volte para o lugar certo.
E onde na Bíblia fala sobre isso? Se nós pegarmos a passagem do filho pródigo, o que ele pediu? Eu quero toda a minha herança, eu quero todo o meu dinheiro, eu quero tudo aquilo que eu tenho por direito. Seja feito conforme a sua vontade. E o seu pai deu. Quando o seu pai deu, ele saiu para a vida, ele viveu segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, e ele perdeu absolutamente tudo. Até que ele chegou na seguinte conclusão: até os servos do meu pai estão vivendo muito melhor do que eu. E foi quando ele caiu a ficha e voltou para casa. Se nós pegarmos a história de Saul, para quem não se recorda, Samuel era o líder daquela nação. Não era simplesmente Samuel, ele era 100% dirigido por Deus. Então era uma nação liderada por Deus. E aquela nação começou a pedir: eu quero um rei, nós queremos um rei como das outras nações, nós queremos ser iguais. O Senhor disse: tá bom, eu vou te dar aquilo que você está pedindo, mas só espera, só aguarde. E quando o Senhor enviou, Saul foi a decepção que todos nós conhecemos. Um rei covarde, um rei extremamente omisso, um rei invejoso, até que eles caíram a ficha. O que foi que eu fiz com a minha vida? Existem pessoas lutando, chegando ao ponto do desespero: eu quero acertar a minha vida sentimental. Eu entendo completamente. Só que, se você é uma pessoa que existe alguns pontos que precisa ser trabalhado, Deus não vai te dar algo para você jogar fora. Então, para que nós possamos viver aquilo que nós queremos, existem algumas coisas que precisam ser mudadas. Olha o que diz no livro de Jeremias 2, versículo 36. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? E eu estou perguntando para vocês: por que vocês não levam a sério a sua mudança de rumo? Infelizmente, muitos começam o processo de mudança e param no meio do caminho. Não entendem que a mudança é um passo insubstituível para nós recebermos tudo aquilo que nós desejamos. Como consequência, você ficará decepcionada. Porque tem pessoas que não mudam, e quando olham o resultado final, estou decepcionado. Nada está acontecendo, nada está caminhando, nada está fluindo. Hoje nós estamos falando de vida sentimental, mas esse é um versículo que dá para levar para todas as áreas de nossas vidas. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha como está em outra tradução. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho homem, velho estilo de vida, repita comigo, tem que ser abandonado. Quem conhece a história de Jacó? Quando ele teve seu nome mudado, ele foi chamado de Israel. E o que significa Israel? O quê? E por que ele ganhou o título de campeão com Deus? Porque ele derrotou o quê? Aí que está. É muito mais profundo do que isso. Jacó era chamado de o suplantador, o enganador. Em uma determinada oportunidade, ele quis trocar a primogenitura do seu irmão por um prato de comida. Ele queria a primogenitura ou os benefícios dela? Os benefícios dela. E qual que era a característica mais marcante de Jacó? Ele queria tudo fácil. Ele queria tudo sem esforço. Ele queria tudo assim. Eu te dou, você me dá, feito. Eu tenho aquilo que eu queria. Quando ele começou a lutar com um anjo, tem traduções que diz que ele lutou com Deus e com os homens, e ele venceu. Na verdade, ele estava lutando contra a sua própria natureza. Porque a natureza dele não era do esforço, não era do sacrifício, não era do sair à luta. A natureza dele era o quê? Enganar, lesar e receber tudo facilmente. Então ele se tornou o campeão com Deus quando ele venceu a si mesmo. Ele se tornou um campeão com Deus quando o velho Jacó morreu
E o Israel surgiu. E depois que o Israel surgiu, no versículo diz que ele trabalhou para Labão por 7 anos, e mais 7, e recebeu a mulher que ele tanto queria. E ao todo foram 20 anos para receber bens materiais. Então, depois que ele mudou a sua natureza, ele foi abençoado financeiramente, ele foi abençoado sentimentalmente. O vencer a natureza significa o quê? Despir-se do velho homem. Despir-se da antiga criatura, da velha forma de pensar, de falar e de agir. 1 Coríntios 7. Essa aqui é uma advertência, uma observação de Paulo a todos aqueles que desejam se casar. Mas aqueles que se casarem, olha o aviso, enfrentarão, repita comigo, muitas dificuldades. Eu continuo na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. A vida 2 não é fácil. Eu já ouvi a seguinte frase, eu nunca me esqueci, e vivendo isso eu concordo de cima e embaixo. Quando você está sozinho e você chega no seu auge, você chega em um determinado nível. Quando você chega no seu auge em 2, você chega a lugares que sozinho você não conseguiria chegar. Porém, o fundo do poço é a mesma coisa. Quando você chega por conta, você chega a um determinado nível. Quando você chega casado, a desgraça é muito maior. E quando Paulo nos adverte dizendo, terão muitas dificuldades, é porque a grande maioria não está preparado para elas. Por isso existem pessoas com menos de 1 ano terminando seus casamentos. Existem pessoas que, de verdade, eu já ouvi a seguinte frase de 3 pessoas diferentes. Depois de 20 anos, o meu casamento está insuportável. Eu não aguento mais essa pessoa, eu quero... Se não fosse pecado, já teria abandonado absolutamente tudo. Eu ouvi outra pessoa dizendo, depois de 1 ano de casado, como eu me arrependi, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Como eu já ouvi pessoas na 2ª semana do casamento, dizendo, por que eu me enfiei nessa furada? Casamento não é brincadeira. E para que você tenha sucesso nele, você precisa ter sucesso dentro. Porque aquilo que você faz, é aquilo que você vai levar para o seu relacionamento. Então, se você é uma pessoa descontrolada, você vai levar esse descontrole para dentro de casa. Se você é uma pessoa dominada por emoções, você vai levar essas emoções para dentro de casa. Se você é uma pessoa extremamente precipitada no falar, você vai levar isso para o seu casamento, e o seu casamento vai se tornar insuportável. Romanos 12, versículo 2. Concentrem-se a atenção em Deus. Vocês serão mudados, repita comigo, de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. O que precisa ser trabalhado dentro de você? Quais são as velhas características ou as características atuais que precisam ser abandonadas? Porque depois que isso acontecer, Tiago 1, versículo 4, vocês estarão preparados, repita comigo, para qualquer coisa, inclusive para o casamento, inclusive para prosperar, inclusive para viver uma vida plena. E serão fortes de caráter, íntegros, repita comigo, sem que lhes falte coisa alguma. Aqui nós estamos falando de vida plena. Realização no profissional, no financeiro, no conjugal, no familiar, em todas as áreas. O casamento é uma ideia de Deus e é um projeto que foi criado pelo próprio Deus. Deus sonhou com isso. Tanto que a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Então Deus
preparou a mulher, a esposa, para que eles pudessem se tornar um. Aqui no livro de João, no capítulo 2, diz assim, ó: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Nós sabemos que tudo o que está na Bíblia foi deixado para elevar o nosso nível de fé, para que nós crescêssemos, para que nós acreditássemos no Senhor. Então aqui havia um casamento, era comum que as festas antigamente durassem por volta de uma semana, 7 dias, e o vinho acabou. E o que representa o vinho? É a alegria. O vinho é uma das representações do próprio Espírito, ele traz alegria. Então, eu quero que você pare e pense por um instante, uma festa, um casamento, algo que por si só já traz uma alegria muito grande, e o vinho acaba. É como se as provisões tivessem acabado. Mas aqui tem algo muito interessante, Jesus estava ali presente. E nós precisamos nos atentar a um pequeno ponto, trazendo isso para nós, para a nossa vida, para a nossa realidade. Quais são as coisas que fazem o vinho acabar? Quais são sentimentos, quais são atitudes, talvez comportamentos que fazem o vinho acabar, que fazem a alegria se acabar, as coisas que fazem um casamento fluir acabar. Dentre elas, a primeira, pode projetar para eles, por favor, é o ressentimento, sentimentos do passado, desejo de se vingar, falta de perdão. Eu poderia citar aqui também a própria insatisfação. Tudo isso são sentimentos, são coisas que estão no coração e nós transmitimos para o outro. A Bíblia nos diz aqui no livro de Jó, no capítulo 5, por certo, o ressentimento destrói o insensato. E em Eclesiastes 7:10 diz: pare de chorar, lembrando-se dos velhos tempos. Nenhum sábio faria isso. Há pouco tempo nós falamos sobre amargura, e nós citamos que uma das características da amargura é você ficar lembrando, ficar remoendo, ficar trazendo coisas do passado à tona. Então isso é algo que interfere diretamente no seu relacionamento, no seu casamento e em qualquer outro relacionamento. Porque imagine só você viver com alguém que vive jogando algo na sua cara. Com alguém que vive falando: ah, mas aconteceu isso. Ah, mas aconteceu aquilo. Não, mas você me falou isso. Você me falou aquilo outro. Então, isso são coisas que destroem. Presta atenção numa coisa e, se possível, anota. Essa história de trazer coisas do passado, é uma tragédia muito comum. Infelizmente, muito mais comum do que nós temos a capacidade de imaginar. Anota aí, por favor. O fraco retalha. O forte esquece. E o sábio ignora. Porque o que acontece? Existem pessoas que dizem assim, ó: eu perdoei, eu já venci, eu já superei, mas teve uma situaçãozinha, lembra aquilo lá que você fez? Há 15 anos começou isso aí, há 20 anos, lembra quando você fez isso, aquilo. E o que acontece? Começa aquele fogo cruzado. É tiro para todo lado. E sabe qual que é o grande problema desses tiros, desse fogo cruzado? Não tem mira certa,
sai para todos os lados. Então pega teu cônjuge, pega teu filho, pega teu trabalho, pega tudo que está ao redor da sua vida. A partir do momento que você sabe que algo passou, então literalmente tem que deixar o passado no passado. Ficar chorando pelo leite derramado não soluciona absolutamente nada. Na verdade, trazer o passado para o presente significa repetir o passado no presente. É viver um pouco mais do mesmo das insatisfações, um pouco mais do mesmo das aflições, um pouco mais do mesmo das dores. E isso não é ruim somente para quem ouve, é ruim para quem fala, porque se fala, a boca fala do que o coração está? Então está cheio do quê? Rancor, sentimento, ressentimento. E o que acontece? Isso te mina de dentro para fora. Porque naqueles momentos onde você está na sua casa, quietinho, ou no momento que você está um pouco mais desocupado, a primeira coisa que vem na tua cabeça são essas porcarias que já deveriam ter ficado no passado. A Bíblia diz: esqueçam que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. A coisa nova é sempre adiante e nunca atrás. Aquilo que o Senhor tem de grande, sabe os seus sonhos e projetos? Sabe aquilo que você quer viver? Não está lá, está lá. E quanto mais nós trouxermos o passado para o presente, mais distante o nosso futuro vai ficar de nós. O próximo tópico, há mais ou menos uns 4 meses que esteve na nossa reunião dos casais aqui, ouviu. E é um assunto que eu acho que interessa muita gente. O primeiro que nós citamos, que faz com que o vinho acabe, é ressentimento, falta de perdão e assim por diante. Segundo, escreva aí, ciúmes. Quem se identifica com isso com toda a coragem? Levanta as mãos, por favor. Quem já foi ciumento ou já sofreu com ciúmes? Levanta a mão, por favor. E quem fala que tem ciúme controlado? Ciúme controlado também. Ciúmes é uma das piores desgraças que existe na vida de um homem. E a Bíblia fala sobre isso? Fala. Olha, projeta para eles, por favor, Cantares 8, versículo 6. O ciúmes, repita comigo, é tão inflexível quanto a sepultura. Com o que é comparado o ciúmes então? A morte. Porque o ciúmes mata. E qual que é o grande problema do ciúmes? Ele tem 2 características. Ele tem um processo evolutivo muito grande. Não tem limite para ciúmes. Não existe ciúmes grande que não possa ficar ainda maior. E quando nós falamos de ciúmes, nós estamos falando de uma expressão de insegurança. Em outras palavras, medo. Se nós pegarmos a passagem de Pedro caminhando sobre as águas, antes que ele vivesse esse milagre, o que aconteceu? Jesus veio caminhando até ele, até aquele barco, e qual que foi a reação daqueles pescadores? É um fantasma. Por que eles tiveram essa reação? Porque o medo nos faz enxergar coisas que não existem. O medo o ciúmes tem um processo evolutivo muito grande, e ciúmes é altamente criativo. E isso que eu vou falar de todo o coração. O ciúmes não impede adultério, só torna a pessoa mais neurótica. E ser neurótico só faz mal para você mina outra pessoa. E o que acontece? Qual que é o grande pesar dos ciúmes? Ciúmes normalmente são ações extremamente exageradas dentro de um contexto, mesmo que ele não tenha o menor sentido. A fulana olhou para você, mas o que tem a ver comigo? Eu vi ela olhando, não era para ela olhar. E assim por diante. E qual que é o grande problema disso? Você, de cara, a tua reação é, se você sofre com os ciúmes, não foi isso. O que aconteceu foi assim, assim, assim. Não, você não está entendendo, foi um mal entendido.
Só que um dia de ciúmes, 2 dias, 1 mês, 2 anos. Sabe como que termina isso? Que saco! Falei que eu não fiz nada. Que ideias idiotas são essas? Aí do outro lado já começa a ficar agressivo. Aí você fica agressivo mais um pouco. Aí fica mais agressivo do lado de lá. E mais um pouquinho aqui, e não existe limite. O ciúmes faz mal? Faz muito mal. Mas na Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. Diz ou não diz? Mas sabe qual que é a diferença? Deus não é neurótico. Deus não stalkeia ninguém. Deus não ameaça de morte. Quer dizer, se olhar na Bíblia, ele matou muita gente por estar adorando outros ídolos. Mas ele não muda o seu tratamento, o tratamento dele para com você. Quem sofre com ciúmes sabe o quanto isso é trágico. Então, vença os ciúmes. Os ciúmes não te torna mais seguro, não passa mais confiança. Os ciúmes não faz com que a pessoa tenha mais desejo de ficar com você. Muito pelo contrário, ela vai querer cada vez mais distância. Porque estar com essa pessoa significa o quê? Hoje eu vou ouvir. Hoje a noite vai ser longa. Aí o que acontece? Você chega em casa, depois de um dia de trabalho, você quer fazer o quê? Deitar e dormir na hora. Você não quer comer, você não quer ver TV, você não quer ver nada. Você quer esconder a cara para não ouvir nada. Amor, então, sabe aquela história? E por aí vai. De verdade, eu não lembro em números, mas eu lembro a porcentagem. Eu estava olhando um estudo lá em cima, cerca de 70 a aproximadamente, não chega, mas aproximadamente 80% dos relacionamentos que não dão certo e ciúme está lá no meio. Ele não é o culpado exclusivo, mas ele está lá no meio. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente e bondoso. E repita comigo, o amor... O que está escrito? Então aquela situação assim, eu faço isso porque eu te amo. Não cola. Não cola. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ciúmes está ligado com insegurança, falta de domínio próprio, não saber quem você é. E se você casou com uma pessoa que te faz sentir ciúmes, ou você casou errado, ou você ignorou tudo no início. Porque fica muito claro. Mas se o ciúmes tiver uma causa, aí cabe de cada um colocar a mão na consciência, acordar para a vida, porque existem coisas que não cabem. Qual que é um dos grandes problemas que nós vemos frequentemente nos casamentos? Estar casado querendo viver uma vida de solteiro. Quando eu digo vida de solteiro, não estou falando de sair para balada, de encher a cara, porque isso aí eu acho que está fora de cogitação para todo mundo aqui. Vida de solteiro significa o quê? Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, sem ter que me preocupar com absolutamente nada. Quando você se casa, não é assim que funciona. Existe uma pessoa do seu lado. Existe uma pessoa da qual precisa de comunicação. Precisa haver esse entrosamento. Provérbios 6, versículo 34. Pois o ciúme, repita comigo, desperta a fúria. Diga isso para a pessoa que está do seu lado agora. Diga isso, fala, o ciúme desperta a fúria. Não esquece, quando a gente chegar em casa, o ciúme desperta a fúria. Amém? Aí falando em despertar a fúria, pode projetar para eles. Usar palavras para machucar. Brigas contínuas. Críticas, zombarias, insulto. Eu diria que isso é uma extensão do ciúme. Porque se você parar para analisar, o ciumento usa tudo isso daqui. Mas nós precisamos ser sinceros e ter uma consciência bem clara que a partir do momento que nós nos casamos, nós não somos mais 2. Então, nós somos 1.
E você há de concordar comigo que se eu lanço uma palavra para ele, é como se eu estivesse lançando uma palavra para mim. Verdade ou não é? Então, não medir as palavras. Porque é assim, quando você está na fase do namoro, ou até um pouquinho antes, a fase da conquista, você pesa tudo, você mede tudo, você pensa em tudo, não sai nada da sua boca sem você ter pensado, repensado e analisado e já ter enxergado no futuro a consequência daquilo. Isso é uma verdade. Quando você acaba de casar, você, pelo menos eu acredito, né? Que você também segura. Se você, para as mulheres, encontra uma toalha em cima da cama, tá tudo bem, é só uma toalha. Mas depois de um tempo, se você não mantém, não alimenta isso, uma coisinha, um detalhezinho, algo que talvez poderia ser insignificante, já é motivo de lançar palavras atrás de palavras, já é motivo de trazer contenda atrás de contenda. E como ele acabou de dizer, quando a pessoa sai do trabalho e ela chega em casa, o que ela quer? Descanso, paz. Porque ela passa o dia todo no trabalho. Ela passa o dia todo lá, com confusões e com coisas para resolver, e trabalho para entregar, e sendo cobrado. Quando ela chega na casa dela, ela quer ter aquela paz. Ela quer ter aquele refrigério, aquele descanso. Aí a Bíblia já nos dá o alerta ideal. Em Provérbios 15, no 1, diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O que eu preciso parar e pensar? Ambos são seres humanos, então ambos têm sentimentos. Então eu posso chegar talvez ali um dia e estar cansada e de repente não medir aquilo que eu estou falando. Só que aí vem ele, também não mede. Aí eu falo, aí ele vai me dar o troco. E aí eu não estou satisfeita, eu vou dar o troco em cima. E isso vai virar um ciclo. E isso vai se repetindo. Vai se repetindo dia após dia, e o que acontece? Desgasta. É onde existem muitos desgastes. Por quê? Existem muitas brigas, existem muitas palavras contrárias, existem muitos insultos, existem muitas ofensas, coisas que não foram pensadas, coisas que não foram analisadas, coisas que poderiam ter sido evitadas. A resposta calma desvia a fúria. Então eu preciso parar e pensar. Aqui em Provérbios 15, no 8, diz: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Eu sempre ouvi isso, eu acredito que todo mundo já ouviu. Tem horas que é melhor você ter paz do que você ter razão. Tem momentos que é melhor você priorizar a paz, ter ali a paz dentro da sua casa, do que só brigar pela razão e ter um desgaste que poderia ter sido evitado. Por que as palavras, nós temos que tomar muito cuidado? Porque quando a gente entra naquela metralhadora de ofensas, ou traz coisas à tona e assim por diante, quando você está com o sangue quente, é que nem aquela história quando você se machuca fazendo algum esforço. Você está treinando, está jogando bola, na hora, dependendo do que for, não dói, porque você está com o sangue quente. E das discussões, qual que é a característica que mais mata? Depois que o fogo, os ânimos abaixam, sabe o que sobra? As lembranças de tudo que foi dito. E você começa a reviver aquelas palavras, você começa a reviver aqueles pensamentos, e começa a nascer coisas dentro de nós que impedem totalmente a nossa caminhada. De verdade, esse sermão veio, eu queria estar pregando outra coisa, sou muito franco, mas é o que veio. Só que não se iludam. Eu comecei dizendo, para ficar claro, fracassou em casa, seja você solteiro, seja você casado, você vai fracassar na vida. Quem não tem controle dentro de casa, não prospera fora de casa.
Quem não tem domínio próprio dentro de casa, não cresce fora de casa. Por isso, por essa razão, existem pessoas que estão paradas, revivendo o mesmo ciclo há muito tempo. Parece que eu estou me esforçando, eu estou batalhando, eu estou perseverando, eu estou caminhando, e parece que eu nunca estou mudando de ano. Parece que eu estou repetindo o mesmo ano, um ano após o outro, repetindo as mesmas histórias. Então, existem casamentos que precisam ser levantados, e existem solteiros que têm o desejo de se casar, mas quando forem se casar, é para entrar assim com o pé direito. Entenda que nessa passagem que nós começamos a leitura, o Senhor tinha sido convidado, Jesus e discípulos, para o casamento. Ele não foi chamado depois que a alegria acabou. Ele já estava lá dentro quando tudo começou. Você convidou o Senhor para o seu casamento? Porque o que acontece? Uma coisa é o Senhor estar de prontidão quando uma situação acontece. Outra coisa é a bomba estourar e você depois ter que correr atrás, depois procurar ajuda. Até essa ajuda chegar, muitas coisas ruins podem acontecer. Entenda que nesse casamento, o convidado de honra era o Senhor. Isso é válido para qualquer área da vida. Se nós pegarmos, por exemplo, uma empresa, uma sociedade, funcionários trabalhando com seu patrão, e assim por diante, se o Senhor não estiver lá, você está sujeito a qualquer coisa. Entenda que o noivo convidou Jesus e os discípulos, mas ele não sabia que poderia acontecer um problema. Ele não sabia o que iria acontecer, que o vinho iria acabar, que a alegria iria acabar. Assim como muitos de nós, quando entramos em algumas coisas, nós não sabemos o que esperar. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos quais serão os imprevistos da vida, nós não sabemos o que está por vir. Mas quando Deus está lá, a história é totalmente diferente. Os resultados são outros. E depois que o vinho acaba, depois que a alegria passa, a realização, a felicidade, sabe o que acontece? Acontecem as precipitações. Agora falando especificamente de casamento. Quando nós falamos de divórcio, o divórcio é permitido? Sim. Em algumas hipóteses. Mas a Bíblia deixa muito claro que o Senhor odeia o divórcio. Em uma determinada oportunidade, foram colocar Jesus à prova. E perguntaram para ele: o divórcio é permitido? Um homem pode se divorciar da mulher? E o Senhor disse: você não conhece a lei? Você não conhece as escrituras? Você não sabe como que funciona? Depois que você se casa, você se faz uma só carne com outra pessoa. E uma vez que vocês foram unidos, vocês não podem se separar. E disseram assim para ele: mas por que Moisés então liberou a certidão de divórcio? E a resposta de Jesus foi: por conta da dureza de coração de vocês. Sabe o que significa dureza de coração? Inflexibilidade, rigidez. A Bíblia nos compara a um barro nas mãos do oleiro. Enquanto o barro ainda está mole, o oleiro pode moldar em qualquer coisa. Por mais feio que seja, ele pode moldar em algo extremamente belo, pode agregar valor, pode fazer algo sem forma, ter uma forma linda. Só que depois que o barro enrijece, o que acontece quando você tenta manipular o vaso? Por isso existem casamentos quebrando, pessoas quebrando, profissional, empresas quebrando, porque são totalmente inflexíveis. Eu quero, eu faço. Eu estou com vontade, eu faço. Nem na Bíblia, nem na vida é assim que funciona. Quando você chega em um determinado lugar, você não faz o que você quer. Porque quem faz somente aquilo que quer, vive aquilo que não quer. Tudo tem regras, tudo tem um padrão. Não se trata simplesmente de alimentar os seus desejos, ambições, suas vontades. Isso vai te levar diretamente para o buraco.
Mas quando você tem a flexibilidade, a humildade de reconhecer aquilo que precisa ser mudado, e você muda, seja você solteiro, seja você casado, Deus pode te transformar em coisas tão belas, que hoje você não tem nem ideia do que Ele pode realizar na sua vida. Você não consegue nem sequer imaginar. E se o Senhor não estivesse naquela festa? Percebam o quanto vida sentimental, casamento, é tão importante. O primeiro milagre de Jesus não foi curar um cego, não foi curar um aleijado, não foi a multiplicação dos pães e dos peixes, não foi vir caminhando sobre as águas. Qual foi o primeiro milagre? A intervenção dentro de um casamento. A Bíblia fica muito clara, desde o primeiro capítulo, no primeiro versículo. Criou o Senhor os céus e a terra. Então, os céus sempre em primeiro lugar. E a Bíblia deixa muito claro que a família vem em segundo lugar. Até porque tem um versículo que diz: aqueles que não cuidam da própria família, repita comigo, negaram a própria fé. Mas eu creio, mas eu acredito, mas eu oro. Mas se você negou a família, você negou a própria fé. E no mesmo versículo diz: e esses são considerados piores do que os descrentes. Então é melhor você não crer do que você negar a sua própria família. Porque as consequências são muito piores. Pode continuar. 2 Timóteo 2:23. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Em Efésios 4:26 e 27 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Aqui não diz que você não vai ficar irado, é mais ou menos assim, não é que você não tem desafio, não é que você não tem situações, não é que não existam coisas que possam te deixar irado. Você fica irado, só que você não peca, como diz a Bíblia. E como é esse pecar? É o falar, é exatamente liberar essas palavras. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E aqui, muito importante, é um dos menores versículos da Bíblia: e não deem lugar ao diabo, porque com as minhas palavras, com aquilo que sai pela minha boca, com aquilo que eu libero, eu abro portas e mais portas. Aqui está o motivo de muitos terem tantos problemas, tantas situações, e não conseguirem entender o porquê. Justamente está na boca, nas palavras, naquilo que eu libero. Repita comigo: egoísmo. De novo, egoísmo. Não sejam egoístas. A Bíblia fala muito sobre generosidade. O que seria generosidade? Alguém consegue definir com as suas próprias palavras? Eu não estou ouvindo, estou ouvindo uns... Alguém sabe? Se doar, dar o melhor, fazer algo para alguém sem esperar receber em troca. Então, generosidade é exatamente o oposto de egoísmo. Quando a Bíblia diz o generoso prospera, não é somente aqui. É o generoso de espírito, é o generoso de comportamento, é o generoso em atitudes, é aquele que não pensa somente em si, mas que pensa naqueles que estão ao seu redor. Vamos trocar a palavra casais e vamos colocar sociedade conjugal, como se fosse uma empresa. Quando você tem um sócio, você torna-se com ele coparticipante de responsabilidades e, repita comigo, decisões. Então são coisas que são divididas entre ambos. Porque se você caminhar pela trilha de
eu quero, é do meu jeito, eu faço, eu frito, eu asso, vai ser assim. É exatamente isso que você vai colher na sua vida. Olha o que diz Filipenses 2, o 3 e o 4. Não sejam egoístas. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. O mundo que você quer alcançar não é para você, é para todos que estão ao seu redor. Então não viva como se você fosse o centro de tudo. Na verdade, a Bíblia nos orienta que o maior é aquele que serve, ou seja, o maior é aquele que faz pelo outro. Orgulho, Provérbios 16, versículo 18. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Talvez esse de todos o pior. Porque sabe qual que é o grande problema do orgulho? Alguém sabe me falar? Eu adoro participação, por isso que eu fico perguntando. E também porque quem está com sono acorda. Alguém sabe qual que é o grande problema do orgulho? É uma palavra de 4 letras. E está lá em cima. Vamos juntos. Deus. Porque na Bíblia diz que Ele se opõe a todos os orgulhosos. Já tem as lutas, os levantes da vida, já existem as dificuldades, as batalhas. Já parou para pensar o que é ter Deus se opondo contra você? Se com Deus não existe nada que não possamos fazer, se Deus é por nós, e se Deus é contra nós? Misericórdia. Vocês ficaram até sem argumento, igual eu. Esse é o grande problema do orgulho. E o orgulho tem destruído muitos corações, muitas vidas, muitos casamentos, muitos em todas as áreas que você imaginar. Porque quando a Bíblia diz que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda, é a queda de tudo que está nas tuas mãos, é a destruição de tudo que está nas tuas mãos. Existem muitos outros tópicos que nós poderíamos abordar. Entre eles, rotina. A rotina faz muito mal para o casamento. Estabelecer uma rotina é importante? Sim. Entrar nela é algo terrível. Falta de atenção, falta de tempo de qualidade, falta de intimidade, falta de investir tempo, de gastar tempo com seu cônjuge. Não saber lidar com as coisas que são lá de fora, deixar lá fora. Depois que entra para dentro de casa, esquece. Vida pessoal, profissional, está tudo lá fora. Eu não preciso nem falar de problema, vocês devem ter um monte. Assim como todos nós temos. Só que toda mudança parte de uma mudança. Mudanças não são automáticas. Mudanças dependem de mudanças. E quando nós mudamos, repita comigo, tudo, vamos juntos, tudo ao meu redor muda. Seja a mudança que você quer para a sua vida. Seja a mudança que você quer para o seu casamento. Seja a mudança que você quer para a sua família. Se torne a mudança que você quer para a sua empresa. E entre os problemas que mexem diretamente com a estrutura familiar, é o desequilíbrio financeiro. Dinheiro é o mais importante? Sim ou não? Mas a falta dele traz tantas dores de cabeça. O dinheiro não é a prioridade, mas ele paga as contas, ele paga a escola das crianças, ele paga a comida, ele paga a água, ele paga a luz, ele paga a maquiagem, ele paga o cabelo, ele paga a depilação, ele paga a roupa, ele paga tudo aquilo que envolve o nosso dia. Então, o desequilíbrio financeiro faz com que, pode olhar, é assim, é muito raro, quando tem problema financeiro na jogada, o casamento começa a desandar. É inevitável. Olha o que diz em Provérbios 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura,
mas o apressado sempre acaba na miséria. Entenda, eu não vou falar que todos dentro de casa vão ter o hábito do planejamento, mas pelo menos um tem que ter. Porque se todos forem descabeceados, não tiverem controle do financeiro, estou com vontade, eu gasto, estou com vontade de fazer, eu faço, é fora de hora, mas eu vou fazer, as consequências vão chegar. Provérbios 21:20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Quer evitar boa parte das dores de cabeça na família? Administre bem aquilo que está nas tuas mãos. Para quem esteve presente, em janeiro, nós tivemos uma reunião 100% voltada para o financeiro. Lá, nós mostramos para vocês que na Bíblia fala sobre trabalho bem feito, sobre planejamento, sobre a importância de investir. Na Bíblia fala sobre a importância da generosidade, da humildade, e todas essas coisas cooperam diretamente para a vida financeira. Então, se você não souber lidar com ela, muitas outras consequências vão chegar. Continuando a nossa história, em João 2, no versículo 4, respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Eu quero que vocês repitam comigo: façam tudo o que ele mandar. Se Deus foi quem criou o casamento, quem instituiu o casamento, você não concorda que o Criador, do que quer que seja, melhor do que ninguém sabe resolver os problemas daquilo? Então, se Deus criou o casamento, Ele sabe como resolver os problemas do casamento, como dar as direções para que as coisas possam ser ajustadas. Só que isso é algo que Deus não pode fazer sozinho. Nós já falamos, Jesus estava ali presente naquele casamento, não foi chamado no momento em que acabou. Não foi convidado no momento em que acabou. Perdoe pela expressão, mas a água não bateu na bunda e Jesus veio. Jesus já estava ali presente. Era um convidado. E quando o Senhor está presente nas nossas vidas, Ele é a pedra angular das nossas vidas, o alicerce, o fundamento das nossas vidas. Ele, melhor do que ninguém, proporciona tudo que nós precisamos. Ele é quem nos dá graça, Ele é quem nos dá favor, Ele é quem nos capacita e nos dá direções. Somos nós quem damos a manutenção. Gravem muito bem isso. É você quem dá manutenção. Você já ouviu dizer que tudo aquilo que você alimenta cresce? E aquilo que você não alimenta morre? Exatamente isso. Façam tudo o que Ele mandar. É praticamente isso. Eu preciso dar a manutenção. Eu preciso colocar em prática tudo que o Senhor vai me direcionar. Eu preciso colocar em prática todas as coisas que eu recebo. Eu preciso dar alimento, regar, fazer tudo que eu tenho que fazer para que possa fluir, para que possa florescer. Aí na sequência, ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora.
Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando nós fazemos exatamente tudo o que Jesus manda, que Deus nos manda fazer, que nós trabalhamos em união com o Senhor, porque depois que o Senhor criou o homem, Ele não trabalhou mais sozinho. Tanto que eu poderia ler inúmeras referências na Bíblia para mostrar que o Senhor precisa que o homem dê o primeiro passo. Não que ele seja limitado em poder, longe disso, mas ele precisa que cada um de nós nos coloquemos na posição e que as condições sejam dadas, que a liberdade seja dada. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Imagine só. Quando, no versículo que ela acabou de ler, fala dos 6 potes, tem tradução que diz 6 talhas. O que seriam esses potes? São pedras enormes que você tem que talhar, preparar. E quanto maior a preparação, mais água cabe. No Novo Testamento, quando nós falamos de água, se refere principalmente a 2 coisas: a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, quanto mais cheios nós formos, porque nós somos a talha, os potes, da palavra e do Espírito Santo, maior será o milagre. Ali, quando o Senhor pediu para que todos os potes fossem trazidos até Ele, sabe por que Ele pediu? Pediu água. Porque nunca nenhum milagre foi operado, aqueles que envolviam homens, 100% por Deus. Sempre a parte que cabia ao homem, Ele tinha que fazer. Eles tiveram que levar os potes e encher de água. Se nós pegarmos a história de Lázaro, os homens tiveram que tirar a pedra do lugar. Se nós pegarmos a multiplicação dos pães e dos peixes, os homens tiveram que entregar os pães e os peixes. E quem fez o sobrenatural? E sabe o que muitos não entendem? Deus, repita comigo, Deus só faz o impossível. Porque se é possível, cabe a você. E Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Existem momentos que nós somos literalmente talhados. Nós somos preparados. Nós em alguns momentos somos quebrados. Mas não é para nos diminuir. É para que nós possamos ser cada vez mais cheios daquilo que vai nos trazer alegria, felicidade, realização. E aqui quando diz 6 talhas, sempre que você ouvir na Bíblia ou ler sobre o número 6, desde Gênesis, na criação do homem, no 6º dia, até Apocalipse, no número 666, lá diz que essa é uma marca de homens, não do diabo. Então na Bíblia, quando vocês encontrarem o número 6, significa algo relativo ao posicionamento do homem, algo referente ao homem. Qual que é a conclusão que nós queremos chegar agora? O melhor vinho, aquilo que é melhor, maior felicidade, maior alegria, será servido nessa noite. Não importa como foram as vidas, os casamentos, as famílias, até esse dia de hoje, o que importa é que se vocês estiverem abertos, para que o Senhor possa abrir a talha, você enchendo de água, e o Senhor transformando em vinho, todos irão desfrutar de coisas que vocês, olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que o Senhor tinha preparado para vocês. E entenda, que uma mudança muda todas as áreas da nossa vida. Quando uma pessoa é indisciplinada, quando ela se torna disciplinada,
isso afeta diretamente todos os resultados dela. Quando uma pessoa é amarga e ela vence a amargura, isso afeta todas as áreas da vida dela. Então sabe do que nós estamos falando hoje? De definições em todas as áreas que vocês precisam na vida de vocês. Seja pessoas que querem prosperar, que querem crescer, que querem avançar. Sejam pessoas que querem desfrutar de um vinho novo. O vinho novo seria uma experiência nova. Ou sejam pessoas que até um determinado momento tiveram um vinho, mas o vinho acabou. Mas hoje é noite de reabastecer. Mudança de história, mudança de vida, principalmente mudança de resultados. Entenda que nós não estamos pregando o impossível, mas ao mesmo tempo nós não estamos pregando facilidade, mas nós estamos falando de algo que é necessário para que nós possamos viver tudo aquilo que nós ainda não vivemos. E repita comigo: eu vou viver tudo aquilo que eu não vivi, eu vou desfrutar de tudo aquilo que eu não desfrutei, eu vou vencer tudo aquilo que eu não venci. Isso cabe a cada um de nós. Tire a pedra do lugar. Apresente os seus pães e peixes. E Deus, Ele não acrescenta algo para realizar o milagre. Ele faz com aquilo que vocês já têm. A água, eles já tinham. Os potes eram deles. Em cima da realidade deles, eles foram abençoados. Na segunda-feira nós falamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Os pães e os peixes eram o que eles tinham. E o Senhor multiplicou de tal forma que milhares de pessoas puderam se alimentar, milhares de pessoas foram saciadas. Só que como Deus não pinga, Ele jorra. Foi muito mais do que eles precisaram e sobrou. E na sua vida não vai pingar. Se até hoje pingou, não vai pingar mais. Se até hoje foi gota a gota, não será mais. O Senhor vai derramar, Ele vai transbordar, Ele vai jorrar tudo aquilo que até hoje vocês não viveram, ou viveram até o momento da sua vida, mas vocês perderam. Aquele casamento era para ser um caos. Assim como a vida de muitos foi sentenciada ao caos. Mas não aqui. Não na vida de vocês. Em nossas vidas será totalmente diferente. Por isso eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. Reflitam sobre tudo o que foi dito. Aqueles que desejam acertar a sua vida nessa área. Existem coisas que precisam mudar na sua vida. E a partir do momento que você estabelecer essas mudanças, você vai alcançar absolutamente tudo o que você quer. Aqueles que já estão dentro de um relacionamento, mas o relacionamento não está bom, identifique agora, traga à sua memória, tudo aquilo que tem feito com que o vinho se acabasse, tudo aquilo que tem feito com que a alegria se perdesse, tem feito a realização acabar, tem feito aquele sentimento de ânimo, de felicidade, de alegria, se tornar dia após dia, cada vez menor. Só que não existe nada perdido, não existe nada que Deus não possa fazer na sua vida, não existe nada. Milagres acontecem sim em casamentos, milagres acontecem sim na vida sentimental, milagres acontecem e sempre vão acontecer na vida de todos aqueles que crerem. Então eu gostaria que você entrasse em oração neste momento, apresentando a sua vida, apresentando o seu casamento, apresentando a sua família. Diga: meu Deus, eu não tenho vergonha de admitir, por muito tempo o vinho acabou, a alegria acabou, a realização acabou. Meu Deus, hoje eu nem casei, mas a minha alegria acabou, a minha realização acabou, esse sentimento de felicidade, meu Deus, ele já foi pelos ares, mas hoje eu estou aqui convidando o Senhor para entrar na minha vida, eu estou convidando o Senhor
para entrar no meu casamento, eu estou entrando, meu Deus, eu estou convidando o Senhor para entrar em tudo aquilo que pertence a mim, a minha família, porque eu não aceito mais essas dores, eu não aceito mais esses momentos de choro, eu não aceito mais essas situações que têm se levantado e só tem me feito, meu Deus, me frustrar a cada dia mais, só tem trazido lágrimas, tristezas, desânimo, tem feito com que eu venha desanimar da vida. Não, meu Deus, essa situação não vai continuar do mesmo jeito. Eu peço, opere um milagre na minha vida, opere um milagre na minha vida. Meu Deus, eu estou aqui enchendo a minha talha, que sou eu, com água, com o teu Espírito, com a tua palavra, para que um grande milagre venha acontecer, para que o sobrenatural do Senhor venha se manifestar na minha vida, para que a glória do Senhor venha se fazer presente em tudo aquilo que diz respeito à minha vida pessoal, profissional, familiar, conjugal, sentimental, porque eu não aceito mais a minha vida desse jeito. Esse aqui é um ponto de partida para uma nova história, esse é o ponto de partida para um novo tempo. Então declare isso: eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova realidade, eu vou viver uma nova história. Por muito tempo eu fui roubado, mas eu não serei mais. Por muito tempo eu me permiti ser dominado por práticas, por pensamentos, por sentimentos. Por muito tempo eu retalhei, por muito tempo, meu Deus, eu fui orgulhoso, por muito tempo eu fui egoísta, por muito tempo o ciúmes teve controle da minha vida, por muito tempo eu não declarei aquilo que precisava ser declarado, eu não me posicionei da forma que eu precisava me posicionar. Mas a partir de hoje, diga isso: a partir de hoje tudo isso será diferente. A partir de hoje eu não serei mais a mesma pessoa, uma nova criatura está nascendo, e junto com ela novos resultados, junto com ela novas realizações, junto com ela novas vitórias, novas conquistas. E eu sei, meu Deus, que o melhor vinho será servido nessa noite. Diga isso: o melhor vinho será servido nessa noite, o melhor vinho será servido nessa noite, as melhores vitórias, as melhores bênçãos serão servidas nessa noite, e eu não vou sair daqui da mesma forma. Diga isso: eu não vou sair da mesma forma, porque é a minha vida que está em jogo, é o meu casamento, é o meu sentimental, é o meu financeiro, e eu não abro mão daquilo que é meu. Eu vou sair daqui, mas com uma restauração completa. Declare: eu vou sair daqui com verdadeiras mudanças, eu vou sair daqui, meu Deus, pronto para viver um novo tempo, uma nova história. Diga: meu Deus, se você precisa de ajuda, declare: meu Deus, eu preciso da sua ajuda. Existem coisas que têm me dominado, que eu não tenho tido controle, então me ajude com isso. Existem coisas que eu preciso parar, mas eu não consigo, então estou aqui clamando por misericórdia. Me ajude a parar, me ajude a superar, me ajude a enfrentar. Por muito tempo, meu Deus, eu guardei mágoas, por muito tempo eu fui uma pessoa dominada por ressentimentos, por muito tempo, meu Deus, as coisas que aconteceram no passado dominavam o meu coração e a minha mente. Então declare: isso não me domina mais, isso não tem mais controle sobre a minha vida, isso não tem nenhum tipo de influência sobre os meus resultados. Não, muito pelo contrário, eu estou caminhando para um novo nível, eu estou caminhando para uma nova história, eu estou caminhando para viver a melhor fase da minha vida. E esse ano, sem dúvida, declare isso com muita fé, com muita ousadia, com muita convicção: será disparado o ano mais surpreendente de toda a minha história, um ano literalmente incomparável em todas as áreas, um ano onde o Senhor vai me favorecer como nunca, o Senhor vai me levantar. Sim, meu Deus, nós oramos ao Senhor e nós pedimos, meu Pai, para que o Senhor levante o seu povo de uma forma poderosa, para que o Senhor levante neste momento essas casas, essas famílias, essas pessoas que desejam construir as suas famílias. Eu oro ao Senhor para que o Senhor derrame da graça, para que o Senhor derrame da unção, para que o Senhor derrame do favor necessário, para cada um cumprir com aquilo que precisa ser cumprido, para cada um se posicionar na área que precisa ser posicionada, para cada um conseguir romper com as coisas que precisam ser rompidas, para que cada um possa ser cada dia mais cheio dessa alegria nova, cheio desse vinho novo, cheio dessas coisas novas. Nós oramos ao Senhor, nós buscamos, meu Deus, porque nós não aceitamos que ninguém saia daqui da mesma maneira, nós não aceitamos que ninguém saia daqui da mesma forma. Meu Deus, eu creio
creio que cada pessoa que pisou os pés nessa igreja hoje será cheia de coisas novas, viverá coisas novas, viverá coisas sobrenaturais, viverá, meu Deus, algo novo do Senhor, terá experiências novas com o Senhor, serão cheios, meu Deus, daquilo que é novo, aquilo que é velho será arrancado. Aquilo que é velho já se passou, aquilo que é velho já se acabou, e cada um aqui viverá e desfrutará, meu Deus, de coisas novas. Diga: esse ciclo vai acabar na minha vida. Esse ciclo de dores, esse ciclo de angústias, esse ciclo de decepções, esse ciclo de frustrações, esse ciclo de miséria, esse ciclo de pobreza, esse ciclo de divisões, de brigas, de contendas, de separações. Declare isso: eu estou colocando um fim de uma vez por todas. Eu estou colocando um fim, meu Deus, porque eu não aceito. Se toda a minha vida é um grande projeto que o Senhor preparou, o projeto tem que ser extraordinário, ele tem que frutificar, e ele vai frutificar, e eu vou viver a melhor história de toda a minha vida, a melhor história, a segunda parte da minha vida, o melhor vinho começa a partir de agora. E aquilo que parecia ser o fim da festa, aquilo que parecia ser o fim da sua vida, declare isso: é só o começo de algo grandioso, que eu sei que eu vou viver. Não é algo que está em negociação, não é algo que está em aberto. Então declare: o casamento é meu, o sentimental é meu, a empresa é minha, é o meu nome, é a minha família, são os meus filhos, e nós vamos crescer como nunca antes. Nós vamos ocupar lugares que nós não tínhamos ocupado, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que parecia ser só um sonho, nós vamos viver aquilo que por muito tempo nós sonhamos, mas nunca alcançamos a materialização. Deus quer mudar a sua história. Entenda que quando palavras de mudança vêm, não é mudança somente para o sentimental, é longe disso, porque enquanto nós vamos falando, o Senhor coloca no teu coração, Ele traz à tua consciência o que precisa ser feito. Então nós não temos o direito de dizer: meu Deus, eu não sei o que eu preciso fazer. Na verdade, quando o próprio Deus coloca algo na tua mente, na consciência, quando algo te acusa aí, é o próprio Deus te mostrando qual é o caminho que você deve trilhar para você receber tudo aquilo que você não recebeu. Mais importante até do que as orações que vocês fizeram, são as decisões que precisam ser tomadas. Saia daqui diferente, saia daqui falando diferente, se portando diferente, pensando diferente, conduzindo totalmente diferente a sua vida, e automaticamente vocês vão viver coisas novas. Olhe para cá um instante, todos, por favor. Projeta para eles Salmo 27. Repita comigo: estou certo de que verei ainda nesta vida, ainda essa semana, ainda este mês, ainda este ano, o Senhor Deus me mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Repita comigo: a velha vida acabou e uma nova vida teve início. De novo: a velha vida acabou, a nova vida teve início. E repita comigo mais uma vez: e já chegou o que é novo, está nas minhas mãos. Faça assim: já chegou o que é novo, está aqui nas minhas mãos, e eu vou viver essa nova história. Isaías 65. Ouçam bem: vou criar novos céus e nova terra, e serão tão maravilhosos, que ninguém mais se lembrará dos anteriores. Sabe do que o Senhor está falando? É uma mudança de tempo, é uma virada no ciclo, é uma mudança na sua história, é uma mudança por completo. Entenda que Deus,
se Deus só curasse financeiro, ou se Deus só curasse sentimental, não teria muito sentido. Quando Ele fala de mudança, é mudança em todas as áreas. Então saia daqui certo, decidido, que a partir de hoje, a sua vida, de uma forma geral, repita comigo, nunca mais será a mesma. Pois estou prestes a realizar algo novo. Repita comigo, vejam. O que está escrito? O quê? Então a partir dessa noite a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A partir dessa noite os seus resultados nunca mais serão os mesmos. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, onde estava seco, onde estava morto. Farei rios na terra seca. Já está acontecendo, vocês já podem vê-la. De verdade, se você não faz, em algum momento na sua vida você já fez. Sabe aqueles momentos que você entra em stand-by e você começa a imaginar a sua vida, você tendo momentos bons, ali você com você mesmo, você na sua consciência, na sua mente, um casamento, você fechando negócios, as coisas dando certo, tudo caminhando, você vivendo aquilo que parece ser um sonho. Quem se identifica? É isso que Deus tem para você nessa noite. Parecerá um sonho, mas será algo real. Parecerá uma ilusão, mas será verdadeiro. Vai parecer uma mentira, e muitos podem falar que sim, mas será tudo verdade. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Você chorou? Quem chorou muito na vida aqui? Muitos não viram, mas Deus viu. Muitos não estavam perto, mas Deus sempre esteve do seu lado. E Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, repita comigo, nem tristeza, nem choro e nem dor. Parece um sonho, não parece? Não, mas é real. É real. E vocês vão viver. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas. O quê? Todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eu gostaria que você fechasse os olhos mais uma vez. A base de uma fé extraordinária é a capacidade de você falar, de você pedir, sem ter nenhum tipo de medo, sem achar que é grande demais, sem pensar que parece muito distante. Quanto mais ousada for as suas declarações, quanto mais ousado for o seu posicionamento, maiores serão as respostas na sua vida. Então eu gostaria que nesses próximos poucos minutos que nós temos, você declarasse neste momento como vai ser a sua vida daqui por diante, como serão os seus resultados, como será o seu casamento. Então diga: o meu casamento é um ninho, é um pedacinho do céu, é um ninho de amor. O meu casamento, meu Deus, é tudo para a honra e a glória do Senhor. É um casamento de grande união, é um casamento de grande paz, é um casamento de grande realização, é um casamento onde a alegria está presente. A minha empresa, meu Deus, é uma empresa que eu vou fechar por mês tantos negócios, eu vou fechar, meu Deus, tantas vendas. Essa é uma empresa que ela vai faturar tanto por mês. Eu estou conseguindo ver, eu estou declarando, porque essa é a sua realidade. Aquilo que você declarar, essa será a sua realidade. Então não tenha medo de pedir, porque não existe pedido maior do que Deus. Deus é muito maior do que tudo isso. Declare: daqui por diante, de hoje em diante, a minha vida vai caminhar de vitória em vitória, sempre para uma vitória maior, de glória
glória em glória e sempre para uma glória maior. Eu vou caminhar de felicidade em felicidade, de alegria em alegria. Eu vou conquistar vitórias atrás de vitórias, bênçãos atrás de bênçãos, e a partir de hoje, meu Deus, eu vou viver, declare isso sem parar, eu vou viver a melhor fase da minha vida, eu vou viver a melhor fase da minha vida, eu vou viver a melhor fase da minha vida, o melhor tempo, essa será disparado, meu Deus, meu Pai, os melhores meses serão os melhores anos de toda a minha história, em todos os sentidos. Hoje eu vivo vida plena. Diga isso: hoje eu vivo vida plena. Hoje eu recebi vida plena, hoje eu recebi vida completa, aquilo que me faltava não falta mais. Se por muito tempo eu chorei, declare: hoje eu vou sorrir. Se por muito tempo eu fui frustrado, hoje eu serei realizado. Se por muito tempo doeu, hoje não dói mais. Se por muito tempo me machucou, não me machuca mais. Creia nisso. Com seus olhos fechados, veja tudo isso acontecendo, veja tudo caminhando, tudo dando certo, tudo que você declarou agora, comece a imaginar, assim como em algum momento da sua vida você imaginou. Faça isso novamente. Talvez essa seja uma das últimas oportunidades que você vai ter, porque você não vai precisar mais sonhar, porque você vai estar vivendo como algo concreto. Por muito tempo você sonhou, desejou, mas hoje o Senhor entrega nas tuas mãos. Levante as suas mãos, por favor. Meu Deus, eu não sei o que cada um pediu, eu não sei o que cada uma dessas pessoas estão enfrentando, mas eu sei quem é o nosso Deus e eu sei o que está escrito na sua palavra. Meu Deus, o Senhor nunca deixou um justo desamparado, nem os seus mendigando o pão, absolutamente nada. Tudo que foi pedido, tudo aquilo que foi apresentado, tudo aquilo que em oração, meu Deus, nós declaramos. Eu quero declarar, eu quero ordenar ao mundo espiritual, que o seu povo venha receber absolutamente tudo. Meu Deus, a velha vida já acabou, a nova teve o início. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu quero declarar que você receba uma unção de realização, uma unção de paz, uma unção de alegria, que vocês sejam batizados no amor, que vocês recebam uma unção de prosperidade, uma unção de cura, que vocês venham receber uma unção para transformar por completo toda a sua história. E eu quero declarar que um dia será melhor do que o outro melhor do que o outro, uma semana melhor do que a outra, um ano melhor do que o outro, e quando vocês chegarem no dia 31 de dezembro, todos possam dizer, absolutamente todos, não alguns, mas todos possam dizer: esse foi disparado o melhor ano da minha história de vida, esse foi o ano que eu mais cresci, que eu mais avancei, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.